La Caravana de la Esperança é uma oportunidade para cantar e para predicar sobre o amor de Deus. ¿A ustedes les gustó la música? ¿Quién soy yo? El Señor te conoce e sabe por que te ha chamado, te acepto e te ha amado. E que esta noite Ele pueda compartilhar esperança hacia tu coração. Estou feliz de estar com vocês. La iglesia, déjame ver se hablo bien el nombre. Iglesia de Houston, Northwest Hispana. ¿Es así? Correcto, correcto. Que alegria poder visitar-les por primeira vez. Já passei por Houston várias vezes, pero sempre en el aeropuerto. Nunca he salido de aí, não? Porque aqui há vuelos que vão para vários lugares de Norte-América, alguns outros lugares do mundo. Então, chego a Houston, me quedo aí e empiezo a pensar que há afuera desse lugar. E agora, por primeira vez, puedo ver o que há afuera desse lugar. Buenas personas. E sempre com o coração aberto para escutar a voz do Senhor. Eu les vejo essa noite aqui, me imagino que não é fácil chegar. O tráfego é pesado, é viernes. E a posta do sol já é pouquinho mais tarde, há que trabalhar e trabalhar e trabalhar, pero eu valoro muito aqueles que fizeram esforço especial para estar na casa do Senhor. E eu valoro também aqueles que estão buscando uma maneira de acompanhar em linha a programação que temos. Não estás em Houston, ou não pudiste estar na programação de hoje, pero estás acompanhando aí em tu computadora, em tu celular, em tu casa, em tu trabalho, e o mensaje do Senhor pode alcançar-te donde estás. Que Deus te bendiga, que Deus te alcance e que as bendições do cielo puedan estar em tu vida e em tu família e em tu coração. Vamos abrir a palavra do Senhor. Ele tem mensaje especial para cada de nós hoje. E vocês sabem, quando uno viene à igreja, ou quando uno mira em linha a programação, não viene solo para encontrar pessoas, não viene solo para escuchar buena música, uno viene para entrar em la Bíblia e compreender que tem o Senhor para nós. E há mensaje de esperança. E esta noite, mostrando a cada de nós que Jesus é o vencedor. E se Ele é o vencedor em la Bíblia, se Ele foi o vencedor no passado, Ele pode ser o vencedor em minha vida, e Ele pode ser o vencedor no presente. Por isso eu quero invitar-lhes a abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse. Se puderem abrir no Apocalipse, o capítulo 11. E por favor, abram sua Bíblia. Perdão, Apocalipse, o capítulo 12. Abram sua Bíblia, mantenham a Bíblia aberta, porque no momento adequado vamos a ler-la. E mientras não leemos, vocês podem escutar e podem ver na Bíblia o que vou falando para confirmar se está correto, se é assim mesmo, para que podamos crescer em la palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 12. Por favor, tenha tu Bíblia aberta agora. E quando abrimos a Bíblia para escutar a voz do Senhor, nós sempre oramos antes, porque tocamos, ponemos nossa mão em lo que é sagrado. E nunca entramos na palavra do Senhor sem pedir primeiro que Ele nos guie, para que podamos receber sua bendição especial. Por isso, agora, curva tu cabeça, cierra tus ojos e vamos pedir que o Senhor nos bendiga ao estudar sua palavra. Padre querido, estamos em tu presença, em tu casa, em tu dia, para escutar tu voz. Que tu puedas agora bendecir-nos, Senhor. E que ao estudar tu palavra, podamos escuchar-te, receber o alimento que necessitamos para nosso coração. E que Jesus chegue em nossa vida e nos traga esperança. Oramos porque confiamos em Ti. Oramos porque Te necessitamos e já Te lo agradecemos em nome de nosso amigo, Senhor e Salvador Jesucristo. Amém. Quando escuchas a palavra Apocalipse, que vem a tu mente? Me ajudem. Quando escuchas a palavra Apocalipse, que vem a tu mente? Fim do mundo. É interessante que a sociedade ha malogrado o significado da palavra Apocalipse. Hoje, quando tu hablas Apocalipse, há três coisas que vêm à mente: fim do mundo, tragédia, destruição e puedes poner calamidade também. Não é assim?
Los filmes, las películas, Hollywood trata de presentar a ideia de Apocalipse como a pior de las calamidades. Pero isso é malograr o significado da palavra. Há outros que não malogram, pero põem o ênfase da palavra donde o ênfase não está. E Apocalipse para essas pessoas tem que ver com animais, com profecias, com fechas, com juízo. E então, hablam de Apocalipse, há medo, há tensão, há preocupação. ¿Por quê? Porque o ênfase está no lugar equivocado. Que significa a palavra grega Apocalipse? Que significa? Revelação. E é interessante que as pessoas por aí creem que o livro do Apocalipse é o livro mais difícil de compreender na Bíblia. Que coisa interessante. Se o nome do livro é Revelação, por que é considerado o livro mais difícil de ser compreendido em la Bíblia? Pero qual é o ênfase correto do livro de Apocalipse? Qual é? Profecias, futuro, juízo. Qual é o ênfase? Que creem vocês? O ênfase do livro de Apocalipse está no capítulo 1 e o versículo 1. O livro já começa deixando claro: revelação é a primeira palavra. É o que significa Apocalipse. Se tienes tu Bíblia aí e queres ver, puedes ir. Apocalipse capítulo 1, o versículo 1. Diz assim: revelação de quê? De Jesucristo. Aqui está o significado e o ênfase da palavra Apocalipse. A palavra Apocalipse, revelação. O ênfase, qual é? Jesucristo. Aqui se clarifica todo. Revelação de Jesucristo. Em outras palavras, há destruição, há tragédia, há calamidade, há profecia, há juízo, há animais, há fechas, há tudo isso em livro de Apocalipse. Pero o ênfase do livro está em la persona de quem? De Jesucristo. E sabem qual é a ideia central do livro de Apocalipse? Jesus está com seu povo desde o começo hasta o final. A Bíblia habla da história do começo, o Apocalipse habla da história do final. Pero o ênfase não é o começo ou o final, é a presença de Jesus com seu povo desde o começo até o final. O futuro está em las manos de Jesus, por isso o ênfase é Jesus. Há profecias para dizer que Jesus está cuidando do futuro. Há tempos para mostrar que o Senhor controla os tempos. Há juízo para mostrar que o Senhor está tratando de livrar-te do juízo. Pero sempre o ênfase é Jesus. Quando vamos ao livro de Apocalipse, há capítulo que está no coração do livro. E há que ver esse capítulo e aí tu compreendes todo o livro. É o capítulo 12 e por isso pedi que abram a Bíblia em Apocalipse, o capítulo 12. Del capítulo 1 hasta o capítulo 11, o Apocalipse habla pouquito mais de história. Del capítulo 13 hasta el 22, habla del fim de los tiempos, quando tudo se vai terminar. E são os últimos momentos de la história del mundo. Pero el capítulo 12, el coração do livro, tem mensagem para nós. E sabem qual é o mensagem? É mensagem difícil. A maioria não lhe gusta escuchar sobre isso, pero está aí. O mensagem do capítulo 12 é: estamos em guerra. Estamos em guerra. Naturalmente, não está falando da guerra que infelizmente está sucedendo hoje, ayer, aí em Irã, em Israel. Não está falando de Rússia e Ucrânia. Não está falando de Israel e Palestina. Está falando de uma guerra. Que guerra? Espiritual. Essa é a pelea entre o bem e o mal. É o que chamamos em la Bíblia del gran conflicto, la batalha entre Jesus e seus ángeles e Satanás e seus ángeles. Se vocês vão ao capítulo 12, vão ver que esse capítulo apresenta os 4 grandes momentos de la guerra nesse mundo. O primeiro, de los versículos 7
hasta el 9. Yo no voy a leer, pero mientras estoy hablando, ustedes pueden ver ahí en la Biblia, de los versículos 7 al 9, el comienzo de la guerra en el cielo. E aí habla del momento donde um terço de los ángeles salió del cielo e todo lo que sucedió. Versículo 13, la guerra contra Jesús. Versículo 14, la guerra contra la iglesia cristiana primitiva. Versículo 17, la guerra contra el remanente de Dios. E quem é esse remanente? É um nome interessante, não? Remanente é o grupo pequeno de pessoas fieles que vai permanecer com Jesus quando chegue o final da história desse mundo. A Bíblia lo chama de remanente, porque não são muitos, são poucos los fieles. E aí no versículo 17, a Bíblia habla que a guerra vai ser contra esse pueblo. E no versículo 17 apresenta as marcas e as características. Mirem na Bíblia, versículo 17, quando habla del remanente, habla del fim de los tiempos, habla de nosotros, habla de nuestra realidad. Dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Dragón, Satanás, mujer, iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Resto remanente, el final, um poquito. E quem são eles? Quem é esse remanente? Los que guardam los mandamentos de Deus e tienen el testemunho de Jesucristo. Esse é o remanente. Queda claro? Então, se tu escutas por aí que há um grupo religioso que não guarda os mandamentos de Deus, esse não é o remanente do Senhor. São buenos, cantam lindo, têm uma recepção muito amiga quando chegas à la igreja. São como uma família, há muita coisa linda. Pero aqui na Bíblia não disse que o remanente do Senhor é o que canta lindo, não é o remanente o que tem um templo maravilhoso, o remanente não é o que o pastor predica bem, o remanente não é o que a gente hace comidas agradáveis e quedam todos juntos e se ajudam uns a outros. Isso deve suceder en el medio del pueblo del Señor, pero la marca de ese pueblo es la fidelidad. Si son fieles a la palabra del Señor, a través de los mandamentos de Dios, ahí está una marca. Y la segunda es que tiene el testimonio de Jesús. Y si vamos al libro de Apocalipsis, después deja claro que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es alguém que habla en el nombre de Jesús para acercar as pessoas a Jesús, recebendo um chamado especial de Jesús. Agora, déjeme decir o que mais me preocupa nessa guerra. Já les disse que Apocalipsis 12 habla de uma guerra. Pero ¿saben o que me preocupa? Essa guerra en la Bíblia é ilustrada por dois animais. E aí empieza o problema. Dois animais. A Bíblia habla que essa guerra é entre um cordeiro e que outro animal? Que outro animal? Um dragão. Quem é o cordeiro? É fácil, todos sabemos. Juan, o mesmo Juan que escreveu o Apocalipse, em seu evangelho, capítulo 1, versículo 29, ele disse, quando Jesus chegou, este é que? Este é o cordeiro de Deus que hace que? Que quita o pecado del mundo. Por isso, el mismo Juan apresenta a Jesus como cordeiro. Pero Jesus, en el libro de Apocalipse, é apresentado 29 vezes como cordeiro. Então está claro, o cordeiro é Jesus. E quem é o dragão? Também não é difícil de compreender. 8 vezes, solo en el capítulo 12, Satanás é chamado de dragão. Pero, olvídense agora que cordeiro é Jesus e Satanás é o dragão. Pero quando piensas em uma guerra humana entre um cordeiro e um dragão, quem vence essa guerra? Quem vence a guerra? Me ajudem, não queremos falar porque parece que é algo complicado, pero pongam frente a frente um cordeiro, vou chamar de corderito, porque são mansos, são inocentes. Pones um cordeiro acá e pones um dragão salindo fogo da boca do outro lado. Quem vai vencer a guerra? Dragão.
¿No te parece que a Bíblia habla de guerra? Capítulo 12, 4 momentos especiais, pero habla de uma guerra que parece desproporcionada. É um lado muito forte e outro lado que muito débil. Não há como enfrentar. O dragão é muito mais grande que o cordeiro, e o cordeiro intenta-lo, pero o dragão, solo de mirá-lo, solo de poner fuego para fora, lo destrui. Guerras que parecem desproporcionadas. É interessante que aqui em Apocalipse 12, não é o único momento que aparece uma guerra desproporcionada na Bíblia. Há vários outros momentos. Vocês se acuerdam, os que conhecem a história da Bíblia, quando Deus chamou a Moisés e a Aarón, seu irmão, para ir e conversar com o faraó para sacar o povo de Israel do Egipto. O Egipto era o império militar mais poderoso de seu tempo. E o Senhor envia 2 pessoas para enfrentar o exército mais poderoso de seus dias. Eu les pergunto, ¿era ou não era uma batalha desproporcionada? Claro que era. Os 2 tinham todo para já começar derrotados, pero o Senhor les enviou a uma batalha desproporcionada. Que outra há? A historinha que desde pequenitos escutamos Davi e Golias. Que passou? A Bíblia conta de um ninho de possivelmente 12 anos de idade. Tu tienes hijos de 12 anos de idade? Para enfrentar um gigante de quase 4 metros de altura? Tu puedes imaginar que estou falando de uma batalha totalmente desproporcionada. Pero ele tipo foi e disse, eu vou enfrentar-te, e eu não vou com lança, eu não vou com como chama, escudo? Eu não vou com escudo, eu não vou com espada, eu vou solo como? Como? Com o nome del Senhor. E tomou 5 piedritas, e sabem que uma vez eu tive a oportunidade de visitar o lugar que dizem que foi o lugar onde sucedeu essa batalha. E eu pensei, eu vou sacar 5 pedritas aqui também. E tenho em minha casa as 5. Quando predico sobre a história de Davi e de Golias, eu tenho as 5 pedritas que lá busquei aí, em lugarcito onde fazem toda uma avaliação, de onde possivelmente foi o lugar onde Davi passou um pouquinho por um rio pequeno, sacou as pedritas e foi para enfrentar Golias. Pero isso foi desproporcionado. Que outra história há na Bíblia? Te acuerdas? Puedes ajudar-me? Há uma outra que eu me acuerdo, de Elias, o profeta do Senhor, e o Senhor lhe disse que vá e enfrenta quantos profetas de Baal? 400. Pero como? Uno vá solo para enfrentar 400, já chega derrotado. E mais que todo, os 400 tinham o apoio do rei. Por isso eram 400 mais o poder do rei. E Elias chegava solo e nem sabia se alguém mais quedaria com ele. Depois descobriu, mas nesse momento não sabia. Uma batalha desproporcionada. Há alguma outra que te acuerdas? Aí, Gideon, ele tratou de preparar miles de pessoas para enfrentar os midianitas. E o Senhor disse que a ele: Ei, olvídate. Vas com um grupito pequeno já. E isso várias provas e ao final quedaram 300. E foi Gideon com os 300 para enfrentar o exército de los midianitas. Já deveria começar derrotado, porque era uma batalha desproporcionada. Não lhes parece que há várias vezes na Bíblia histórias de batalhas desproporcionadas? E déjenme dizer-lhes uma coisa: o tema não está só na Bíblia, está em nossa vida hoje também. Não te parece que algumas vezes tu enfrentas batalhas desproporcionadas e não sabes como vas a vencê-las? Mirem, por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Somos um povo que crê que Jesus volverá a esta terra. Esta é nossa esperança bendecida. É da Bíblia, nós la abraçamos. Nós recebimos um chamado para predicar este evangelho del reino hacia onde? Todo o mundo. Isso é uma batalha desproporcionada.
Estamos chegando, o pastor Elton já lo mencionou, estamos chegando a 24 milhões de adventistas. Uau! Linda família! Pero, quando pensamos que este mundo tem 8,2 mil milhões de pessoas, te pergunto o quê? Quem são 24 milhões para alcançar 8,2 mil milhões de pessoas no mundo? O Senhor nos entregou uma tarefa que é casi como uma batalha desproporcionada. Não há como. Eu me pergunto muitas vezes como 24 milhões vão ser capazes de ir a 235 países e territórios no mundo e alcançar essas pessoas. É uma batalha desproporcionada. Não sei se te parece, quando vamos à sociedade, não te parece que a batalha entre os princípios bíblicos e os valores da sociedade é uma batalha desproporcionada? Eu vejo, cada dia nessa caravana, eu hice questão de vir com minha Bíblia. Eu não vim com uma mochila, com um portafólio, eu vim com minha Bíblia. E eu saí no hotel onde estamos e normalmente as pessoas quedam mirando assim, que tipo é esse com Bíblia? Bíblia, parece um ET, já um ET, não? Um extraterrestre, vem de outro planeta, é uma outra persona, porque parece que já era tão estranho. Te pergunto, quando foi a última vez que viste alguém com Bíblia na mão caminhando por uma calle? Casi não há mais. Quando tu hablas, por exemplo, que tu crees, porque eres cristiano, que tu crees em la Bíblia, e aqui na Bíblia diz que Jesus criou o mundo em 7 dias literais. A gente diz, está louco. E se tu eres maestro e empieza a ensinar isso em tua aula, corres o risco de ser quê? De ser preso, porque estás poniendo na mente dos alunos pouca ciência e muita Bíblia, e a gente tem que aprender assim. E eu empiezo a pensar, pero é uma batalha desproporcionada. A mídia está em contra de nós outros. A lei, nesse sentido, muitas vezes está em contra de nós outros. A opinião popular, tu hablas de criação, é um desafio. Tu hablas del sábado, e a maioria de nós outros creemos que o sábado é um dia especial que o Senhor nos entregou para viver para Ele. Pero quando tu hablas isso, a gente diz, pero como? Vas a morrer de hambre. E nesse país há que trabalhar 7 dias. El domingo puedes empezar um pouquinho mais tarde, pero tienes que trabalhar todos os outros. Vas a parar sábado. E el pior, viernes já tienes que empezar a posta del sol. Não, estás louco. Isso não vai passar. Te vas a quebrar financeiramente. Não vas a avançar. Essa é a imagem popular. Quando hablas de família, por exemplo, e dizes, eu creio com amor e com respeito, porque cada pessoa tem sua decisão, e estamos aqui para respeitar as decisões de todos, pero também com amor e respeito para recalcar que nós outros creemos em la posição da Bíblia. E quando tu dizes, eu creio em la posição bíblica de um matrimônio para toda a vida, entre um homem e uma mulher. E outra vez, se alguém eligiu de maneira diferente, essa pessoa tem meu respeito, pero eu não posso concordar que está correto quando lemos a Bíblia. Pero quando dizes isso, toda a mídia vem em contra de ti. Toda a comunidade vem em contra de ti. Não te parece que os valores bíblicos e os valores da sociedade são uma batalha desproporcionada, e mais vozes se estão callando? As pessoas já não falam mais. É melhor não falar. Já não predico sobre esses temas, que se eu predico, não vão aceitar-me. Se eu hablo, vão rechazar-me. Então, não hablo, não defendo, não apresento o tema. Por quê? Porque somos minoria. É uma batalha desproporcionada. Não te parece que quando pensamos em los valores da família e os valores da sociedade, estamos em uma batalha desproporcionada? É só perguntar para padres aqui. Há padres de ritos de 5, 6, 7 anos aqui. Não les parece que está quedando muito mais complicado educar um hijo hoje que foi no passado? Tu fuiste educado, sabes como tu mamá e tu papá te educaram. O mundo que vivias, pero hoje
con la opinión pública, con las redes sociales, con lo que se enseña en las escuelas, uno dice, Padre amado, yo tengo que hacer el doble, el triple del esfuerzo para tratar de poner valores en el corazón de mis hijos, porque los valores de la sociedad no apoiam os valores da família bíblica tradicional. É uma batalha desproporcionada. Não te parece quando pensas em la tentação, tu queres vencer uma tentação, pero parece que essa tentação é muito mais grande que tu. Já te sucedió de estar em uma igreja e alguém hacer um chamado para que cambies tu vida, para que dejes algum hábito que tenias e tu aceptas o chamado, vas hasta la frente e disse, mira, eu quero uma vida nova, o dia seguinte estás fazendo a mesma coisa outra vez. Já te passou isso? Já te passou? Creio que com todos já passou, porque parece que a força da tentação é tão grande que uno decide e decide e decide, pero é como que truck, caminhão que vem como que bajando com todo e te atropella, porque não tienes como enfrentar e vencer essa situação. É uma batalha desproporcionada. Senhor, eu quero vencer e não venço, quero vencer e não venço, porque a tentação é muito mais grande que eu. Uma batalha desproporcionada. E eu não sei, poderia seguir aqui a lista, com várias e várias outras batalhas desproporcionadas que há em la Bíblia e que há em nossa vida hoje. Pero déjenme dar-lhes a melhor notícia da noite. ¿Sabem qual é o resumen do livro de Apocalipse? Já leí de vários autores e eles mais ou menos concordam que o resumen do livro de Apocalipse é: Satanás é derrotado e Jesus é o vencedor. Esse é o resumen do livro. La batalha parece desproporcionada, pero no la es. ¿Sabem que? Apocalipse capítulo 12. Esse que les hablé desde o começo, onde habla de guerra, os 4 momentos principais, esse mesmo capítulo que habla de 4 momentos de guerra, habla de 5 momentos quando o inimigo foi derrotado por el Senhor. Solo nesse capítulo. Eu não tenho tempo a hora de ir cada um de eles, pero é uma maneira que Apocalipse 12, o coração do livro tem para dizer-te, mira, quédate com o Senhor, porque Jesus já é o vencedor e quer ser o vencedor em tu vida também. Há guerra, está difícil, sim, parece desproporcionada, sim, pero o Senhor já lo venció 5 vezes em los 4 momentos mais importantes da guerra. Pero aí eu quero ler com vocês um versículo que está no capítulo 17 e o versículo 14. Podem cambiar solo mover algumas poucas páginas da Bíblia. Apocalipse capítulo 17 e o versículo 14. Aqui habla del dragão e del cordeiro. De essa batalha que estou falando, que é uma batalha desproporcionada, é difícil, é diferente. Mira o que diz a Bíblia. E esse versículo para mim é um dos mais lindos do livro de Apocalipse. Diz assim: pelearão, me ajudem? Pelearão contra o cordeiro. Habla del dragão e los suyos. Pelearão contra o cordeiro. E el cordeiro que? Los vencerá. E vencerá por quê? Porque ele é Senhor de senhores e Rei de reis. La batalha parece desproporcionada? Sí parece. Pero el cordeiro vencerá, porque é Senhor de senhores e Rei de reis. E mira agora lo mais lindo, não é só o cordeiro que vencerá, vencerão também los que estão com ele e são chamados e elegidos, e quem mais? E fieles. Esta noite eu quero dizer-lhe, se estás enfrentando na batalha difícil, quédate com o cordeiro, porque o cordeiro vencerá. Se estás enfrentando uma batalha que parece desproporcionada, te quedas oprimido, desesperado, porque isso é muito mais grande que tu capacidade de lutar. O Senhor te chamou a essa igreja hoje. O Senhor te chamou para acompanhar em linha o mensagem e a programação, solo para dizer-te, não lute solo, não intenta serlo por tu força. O cordeiro vencerá. Quédate com o cordeiro.
qué lindo mensaje. Ya habían dedicado tiempo para verlo en la Biblia. Pero el cordero es muy débil. Quédate con el cordero. Pero el cordero es la minoría, es así mismo, es remanente. La Biblia llama los del cordero de remanente. Van a ser pocos, pero son pocos poderosos, porque quedan con el cordero, y el cordero vencerá. Essa noite, mi llamado, mi invitación para ti, es para que te quedes con el cordero. Estás luchando, y yo les miro desde aquí a cada uno. No nos conocemos, es la primera vez. E para muitos vai ser a única vez que vamos a vernos. Eu les miro roupas bonitas, bem assentados, e uno não sabe qual é a guerra que está passando em tu coração. Uno não sabe. Pero esta noite o Senhor te ha traído acá para dizer, mira, não enfrenta tu batalha solo. Essa batalha parece mais grande que tus forças, maior que tus forças. Já te estás desanimando, já se passam anos que estás lutando. O Senhor te chamou para dizer, dá-me tu mano e vamos. Tu vas a parecer minoria, tu vas a parecer derrotado, muitas vezes vas a quedar desanimado, pero quédate comigo porque a vitória já está assegurada. Estou feliz porque esta noite há matrimônio que decidiu quedar com o cordeiro. Podemos celebrá-lo? Não são muitos. Nós estamos recebendo 3.000 pessoas essa noite para entregar-se ao cordeiro. Estamos recebendo 6 pessoas. É remanente. O grupo não é grande, não é toda a população hispana da área norte-oeste de Houston. Não. É grupo que diz, mira, eu me vou em contra da sociedade, eu me vou em contra dos valores, eu me vou em contra de minha família muitas vezes, eu me vou em contra de meu trabalho, pero eu quero quedar com o cordeiro. E o pastor Velosa está preparando agora as 2 pessoas que se vão entregar a Jesus. Está entrando no bautistério Itzel, verdade? Hablé correto? Itzel. E depois vai entrar Elik. Elik, quédate aqui cerquita do pastor, aqui por detrás. Assim já podemos ver a família toda reunida. Elik e Itzel, estou feliz por vocês. Os papás de vocês deram nomes difíceis para vocês, não? É como o meu, a gente não memoriza porque é um pouquinho mais diferente. Pero a Bíblia diz que dia, además de novo coração, vamos a receber que novo nome, não? Eu creio que o meu e o de vocês vai ser mais fácil no cielo. Pero estou feliz porque estão entregando sua vida a Jesus. Sabem que Itzel, eu tenho que ler aqui porque não vou memorizar. Elik e Itzel. Elik, se eu não me equivoco, tu já conheciste a palavra do Senhor quando era ninho aún. E depois que cresciste, na adolescência, as amistades, te quedaste lejos do Senhor. Pero dia vocês se encontraram e começaram na vida juntos. És a hija de vocês. Lindo verla aqui com vocês como família. Empezaram e despacito abriram a porta de seu hogar para a presença do Cordeiro. Me imagino que tiveram lutas e não foi fácil. Já escutei de las lutas de vocês. Sin Deus, a batalha era muito grande. Com o Cordeiro, a batalha não se acabou. Pero vocês estão do lado vencedor agora. Antes estavam do lado perdedor. E a batalha era difícil, as lágrimas muitas. E algumas vezes, o pensamento de que talvez lo melhor seria cada um seguir seu caminho, porque ia ser impossível quedar juntos. Pero quando Jesus chega, que passa? As batalhas não se acabam porque o inimigo sigue vivo. E o dragão está aí. E o dragão vai seguir ao redor de vocês. A diferença é que agora vocês estão nas mãos do Cordeiro. Vão a lutar, algumas vezes vão a chorar, mas vocês sabem que podem confiar no Cordeiro. E o Cordeiro vencerá. E eu quero esta noite entregar a vida de vocês para que sejam vencedores. Pero me permita, Itzel, antes que seas bautizada, e Elik, eu quero chamar a Laura para que venha aqui. A mim me gusta quando vamos a concluir, essa é a última parte do programa. Quando vamos a concluir um programa, me gusta ser um chamado. Se vocês que estão aqui pudieran mover-se todos para o outro lado, só por agora, quando ela vai ser bautizada, regressam todos para cá para sacar suas fotos e todo, não há problema. Van a ter uma foto linda aí com Itzel e com Elik. Só me gostaria de deixar esse espaço, talvez para que vocês regressem ou para que outros venham. Pero me gusta quando vou a concluir
um programa como esse, dar a oportunidade para que algumas pessoas possam aceitar al Cordeiro em sua vida. Como les mencionei, eu les veo desde aqui, não les conosco, pero me imagino que há alguns que estão lutando sem o Cordeiro. Estão sofrendo, estão chorando, estão derrotados. A Bíblia nunca disse, venga Jesus e nunca mais terás batalhas. Apocalipse 12 diz que estamos em guerra. Só a diferença é que tu vas a cambiar de lado da guerra onde vas estar. E hoje o Senhor te chama, não enfrentes a batalha com o dragão. ¿Crees que és mais forte? ¿Crees que és o dueño de tu vida? ¿Crees que haces lo que quieres? Pero já estás derrotado e derrotado, e tu lo sabes, porque és assim cada dia de tu vida. Hoje o Senhor te disse, por que não vienes lutar comigo? Com o Cordeiro. Eu quero enfrentar tus desafios a tu lado. São grandes, nem tu crees que poderás vencê-los, pero déjame enfrentar esses desafios contigo. Hoje o Deus de los milagros, o Deus de lo impossível te quer chamar para dizer, ¿por que não me aceptas? Há pessoas aqui que aún não foram bautizados em la igreja adventista del sétimo dia. Pero já fui bautizado. Respeito tu decisão, pero talvez fuiste bautizado em um lugar que te tratou bem, pero que não tinha essa marca de la igreja remanente que habla a Bíblia. O Senhor te disse, venga para el Cordeiro, pero el Cordeiro tem uma identidade. Está apresentado aqui, eu leí para vocês. Há alguém que não foi bautizada em la igreja adventista del sétimo dia. Laura vai cantar uma música que habla del Deus del impossível. Essas batalhas que parecem perdidas, Ele pode tomá-las e cambiá-las, porque a Ele le gusta ser milagros. A mim me gostaria de perguntar, há alguém que necessita tomar uma decisão? Não te vou bautizar agora. Se há alguém que está listo, pode ser bautizado agora. Pero te estou invitando para que tomes uma decisão. E mientras Laura vai cantar, me gostaria que tu te levantes aí onde estás e vengas aqui, porque quero dar-te a oportunidade de subir aqui onde estou e ver o bautismo de Itzel bem de cerca. Não de aí onde estás ou por las câmeras, não, tu vas a verla de aqui, porque o bautismo de ella é a motivação para que pronto também puedas estar entregando tu vida a Jesus e sendo bautizado. Mientras eu estou falando, eu quero pedir à igreja, aos membros da igreja, empecem a orar, porque há pessoas que têm que tomar uma decisão, pero essa é uma decisão muito difícil. Mientras eu hablo, mientras Laura Morena vai cantar, me gostaria que vocês podem quedar com seus olhos abertos, pero em pensamento, estén hablando com o Senhor. Padre, não deixes de chamar a esse coração, ajuda essa pessoa. Há alguém aqui que tu invitaste para vir, é tu vecino, familiar, amigo, trabalham juntos. Mientras Laura Morena vai cantar, tu puedes levantar-te e venir com essa pessoa. Toma por la mano, disse, mira, se não estás aceptando o chamado do pastor, se talvez não está clara a voz de Deus a tu coração, eu quero ser a voz de Deus e te chamo, vamos comigo, acepta, levanta-te. Eu sei que já eres bautizado, não vas a venir para isso, pero vas a venir acompanhando essa pessoa. Eu quero invitar não só aqueles que não foram bautizados, pero se há alguém aqui que já foi bautizado, está lejos de los caminos del Senhor, essa é a oportunidade para dizer, mira, eu deixei o Cordeiro e empecé a caminhar com o dragão. Hoje eu quero regressar para os caminhos do Cordeiro. E o último grupo que quero chamar, esse é o grupo mais fácil, e algumas vezes não vêm. Eu quero chamar os hijos e as hijas de todos vocês que estão aqui. Há niños de 5 anos, 3 anos, 4 anos, 8 anos, 9 anos, eu não sei, que poderiam levantar para dizer, eu quero ser bautizado. Muitos papás dizem, não vas, meu filho, tu não tens idade. Não estou dizendo que vão bautizar-se agora, só estou pedindo, tomem uma decisão. Eu, quando tinha 4 anos de idade, já me levantava em los chamados. Fui bautizado aos 10, pero cada chamado como que confirmava em meu coração, esse é meu desejo, quando chega o momento, quero estar já. E meu papai e minha mamãe dizem, por favor, vá.
Y alguna vez venían conmigo, el papá y la mamá vienen con el hijito. Yo quiero llamar los hijos de la iglesia, tu hijo, tu hija, venga con él para traerla. Eu quero pedir que subam, há escaleras allá, aqui está um pouquinho mais difícil, pero subam, eu quero tê-los aqui cerca de mim, porque de aqui vai ser mais fácil para que vocês venham ao bautismo de Itzel. Pero Laura Morena vai cantar. A mim eu gostaria de ver cada ninho e ninha dessa igreja se levantando e vindo aqui. E se os niños são pequenitos, o papai e a mamãe vêm junto, não há problema. Venham caminhando com seu hijo para motivar-lhe. Eu quero ver los que deixaram os caminhos do Senhor dizer: eu quero vencer com o Cordeiro. Tomem sua decisão de volver hoje. Eu quero chamar os que não foram bautizados para que hoje decidam serlo. Laura vai cantar. El Dios del imposible que puede hacer los milagros. Mientras Laura canta, venga el papá, venga la hijita, suban por la escalera. Eu vou estar orando, eu vou estar esperando aqui para que vocês venham, para que podamos concluir el mensaje com uma oração, com el bautismo, pero também com a presença de ustedes. Mi Señor es el Dios de lo imposible. Jehová Jireh, el gran El Shaddai, que abrió el mar furioso y a su pueblo libertó de la roca, agua limpia hizo brotar. Mi Señor es el Dios de lo imposible, que liberta encarcelados del rancor. Abre el vientre de la estéril, restaure el alma del herido y coloca el amor donde no hay. Que da vista al ciego y al sordo hace oír. Trae a la tormenta paz y amor. Anduvo sobre el mar y al mudo hizo hablar, paralíticos y cojos hizo andar. Mi Señor es el Dios de lo imposible. Siempre hoy y siempre ha de ser. Mi Señor es el Dios de lo imposible y hará lo imposible para ti. Hará lo imposible para ti. Y hará lo imposible para ti. Jesús hará lo impossível para ti. Esse é o mensagem que tem que quedar em tu coração. Porque a batalha del Cordeiro contra o dragão é uma batalha impossível. Pero o Senhor, el Dios de lo impossível, lo vencerá.
Eu quero orar por vocês. Eu vejo aí várias famílias aqui. Há adultos também. Pero aún há 3 pessoas aqui para vir. Me gostaria de esperar-lhes. Eu posso orar sim ustedes, pero volverão a la casa sem entregar-se ao Cordeiro, como que dizendo: déjame vivir mi vida, déjame enfrentar mis lutas. E o Senhor te disse: há uma vitória impossível para ti, por favor, venga. Graças por venir, eu quero quedar-me aqui para dar-te a bem-vinda. Graças por venir. Que Deus te bendiga. Por favor, se puedes acercar-te aí, acompanha-lo. Há 2 pessoas mais para venir. Eu sempre tenho em meu coração um número, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Há alguém para venir, por favor. Eu quero dar-te a bem-vinda porque há um chamado para ti e o Cordeiro tem tu nome em suas manos. Deus te bendiga, graças por venir. Por favor, acércate. Há uma pessoa mais para venir. Onde está essa pessoa? Se move, está quase levantando, pero não levanta. Por que não te entregas? É tão fácil. Nós outros complicamos todo, dificultamos todo. Só há uma pessoa. Toda a igreja e todo o cielo estão esperando por ti. Vas a seguir tu caminho solo, sola, não lo hagas. Te estou esperando. Vamos aplaudir quando levantes, porque vai ser uma vitória. E eu estou seguro que há alguém. Puedo concluir e orar sim nessa pessoa. Mas não me gostaria ser, porque vou deixar passar uma oportunidade que não poderia passar. Já mencionei, creio que em 3 lugares antes, uma vez que tive uma cerimônia como essa. Por favor, venga. Há que aplaudir mais forte, não parece que estamos desanimados. Essa é a vitória. Por favor. Há alguém mais para venir? Há alguém mais para venir, por favor? Por favor, te estamos esperando aqui. Venga. Por favor, venga aqui por esse lado. Por favor. Meu amigo, graças por venir. Te aplaudimos porque és uma expressão de vitória del Cordeiro. Deus te bendiga. Quédate aí. Por favor. Te estou esperando. Por favor, o acompanha. Por favor, vai. Te estou esperando para que o acompanhes. Esperei por uma pessoa e essa pessoa chegou. Aí outra pessoa. Que lindo ver tu decisão. Eu te quero esperar aqui. Tu nome? Julieta, bem-vinda, Julieta. Por favor, quédate já. Acompanha-la, por favor. Cada pessoa é uma vitória. E sabem, quando eu vejo os ninhos e as ninhas acá, e as famílias, quando eu vejo os adultos aqui, eu me quedo pensando, a batalha del Cordeiro é um milagro, pero sucederá. E sucederá em la vida de estes, em la vida de todos aqueles que vão com o Cordeiro. Tu sabes que puedes confiar. E agora chegou o momento, Itzel, de entregar tu vida a Jesus. A água já deve estar fria, pero tu coração está cálido. Sigues firme aí. Pastor Velosa, chegou o momento de entregar Itzel em las manos do Senhor. Eu quero invitar os pastores adventistas ordenados que se levantem na hora, que levantem su mano, os que estão aqui na plataforma também, levantem su mano, só os pastores adventistas, por favor. Vamos agora entregar uma bendição para Itzel. Itzel, porque aceitaste a Jesus como tu Salvador, porque decidiste poner o Cordeiro dentro de tu casa e de tu coração. O pastor Velosa e todos nós outros agora te bautizamos em nome do Padre, do Hijo, do Espírito Santo, e toda a igreja disse: Amém. Amém. O aplauso é um aplauso de vitória. Deus te bendiga, Itzel. Déjame saludar-te antes de salir. Essa é a mano de la igreja. Bienvenida a la igreja adventista. Sé fiel hasta la muerte, porque Deus já tem uma corona para ti. E só um pedido: quando salgas desse bautistério,
salgas para compartir o cordeiro com outras pessoas. Deus te bendiga. Agora chegou o momento de que venga o esposo, Elic. Elic vai entrar no bautistério para que a família quede completa. Itzel, te vou fazer pedido. Tu estás aí cerca. Elic vai entrar agora. E no momento quando hagamos a bendição por Elic, eu quero que tu des as manos para ele. Porque é uma família que está nascendo para o Senhor. Elic, se pode dar as duas manos para Itzel agora. Estão começando juntos. Juntos. Levantamos nossa mano. Elic, porque aceptaste a Jesus como tu Salvador. Porque tu casa vai ser uma casa diferente com a presença do Cordeiro. Com Itzel, com tu hija, vocês vão viver para o Senhor. Para que tu nome e o nome de tu família estejam nos livros de los cielos agora. Com as manos de tu esposa em tus manos. Queremos entregar-te a Jesus por el bautismo. Em el nome del Padre, del Hijo, del Espírito Santo, e toda a igreja disse: Amém. 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 Eu quero pedir agora, hija, por favor, venga aqui. O primeiro abraço vai ser de tu hija, porque tu vas a mojar a roupa de ella. ¿Está bien? Es el abraço mojado para dizer: hijita, pronto quero verte aqui também. Vas a ter pouco de água de mi bautismo. E agora sim, abraço a Itzel. Eu me imagino que há vários aqui que querem fotografar e abraçar, porque são família. Nós outros vamos a orar. Vocês podem quedar aqui. E depois da oração, quedem livres para fazer as fotos, para abraçar. E mira, Itzel e Elic, me gusta ver abraços mojados. Então, abracem a todos aqui, para que lleven el agua de ustedes com eles e marquem esse momento tão especial. Eu quero invitar-lhes a todos para que agora tengamos a oportunidade de dizer: mire, o Cordeiro também está em mi coração. Puedes levantar-te para dizer: eu quero reafirmar mi compromisso de vencer com el Cordeiro. E eu quero orar agora por todos nós outros e por todos ustedes. Padre querido, agradecemos por tus muitas bendiciones, por la caravana de la esperança que chega, abre a Bíblia e muestra que em la Bíblia, mesmo que a gente hable de destruição, de tragédia, o livro de Apocalipse, toda tu palavra tem esperança. A vitória del Cordeiro, mesmo que pareça impossível, é milagre que já sucedeu, sigue sucedendo e sucederá. Por isso esta noite alabamos tu nome, porque o Cordeiro é o vencedor em la vida de Itzel e de Elic. O Cordeiro agora está nessa casa. O Cordeiro é o vencedor em las vidas que já foram bautizadas. O Cordeiro também será o vencedor em la vida dos niños e niñas que estão aqui com suas famílias e los adultos que se levantaram. Cada um de eles tem uma história que só tu conheces. É secreto do coração de eles. Que o Espírito Santo esteja aí, que o Cordeiro seja vencedor. Quero entregar-lhes a cada um em tus manos e também a toda essa igreja, a todos os que estão aqui. Te entregar a todos os que nos veem, nos escutam em linha agora, que compreenderam nesta noite que o Cordeiro é vencedor. E aí onde estão, no silêncio de seu lugar, podem dizer: eu acepto ao Cordeiro. E se não são bautizados, ajuda-lhes a que busquem na igreja adventista, que escrevam aí nos comentários, que se comuniquem, para que nós outros também podamos ajudar-lhes a entregar sua vida ao Cordeiro. Todos nós outros agora te agradecemos e oramos, porque creemos em ti, porque necessitamos milagros e porque queremos ser vencedores com o Cordeiro. E por isso oramos e já te lo agradecemos, en el nombre de nuestro amigo, Senhor e Salvador Jesucristo. E todos dizem amém. Muitas graças por tu presença. El aplauso es la victoria del Senhor sobre la vida de várias pessoas. Muitas graças por venir. Que o Senhor les acompanhe e les traiga a vitória. E a todos vocês que nos acompanham em linha agora, graças por participar. E nos vemos mañana outra vez, para que em tu vida o Senhor Jesus pueda chegar, pueda ser o vencedor, haya mais esperança e cada dia
más milagros. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga a cada uno de nosotros.